Este é o canal Disco, Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Lewis tentou mostrar que a possibilidade do sofrimento é inerente à própria existência de um mundo onde almas possam encontrar-se. Quando as almas se tornam perversas, elas certamente fazem uso desta possibilidade para se ferirem umas às outras. Foram os homens e não Deus que inventaram a tortura, os chicotes, as prisões, a escravidão, as armas, as baionetas e as bombas. De todo modo, porém, existe ainda muito sofrimento que não pode ser atribuído a nós mesmos. Ainda assim, gostaríamos de saber a razão para a tolerância por parte de Deus no que diz respeito à tortura que os indivíduos malvados infringem aos seus semelhantes. Dizer que o bem para as criaturas como somos agora significa principalmente um bem corretivo ou terapêutico é uma resposta incompleta. Nem todos os remédios são desagradáveis de tomar, ou, caso sejam, esse é em si mesmo um dos fatos negativos para o qual gostaríamos de saber a razão. O melhor bem da criatura é entregar-se ao seu Criador, desempenhar intelectual, volitiva e emocionalmente esse relacionamento dado no simples fato de ser uma criatura. Quando age nesta conformidade, ela é boa e feliz. Lewis diz que não somos apenas criaturas imperfeitas que devem ser aperfeiçoadas. Nós somos, como disse Newman, rebeldes que precisam depor as armas. A primeira resposta, então, à pergunta da razão pela qual nossa cura deve ser penosa é que render a vontade que por tanto tempo reivindicamos como nossa é, em si mesmo, uma dor cruciante. Render, porém, uma vontade inflamada por anos de usurpação é uma espécie de morte. Todos podemos lembrar desta vontade como o era na infância. A explosão em lágrimas ardentes, o desejo negro e satânico de matar ou morrer em lugar de render-se. Assim sendo, o tipo mais antiquado de governanta ou de pais estava muito certo em pensar que o primeiro passo na educação é esmagar a vontade da criança. Os métodos por eles empregados foram com frequência errados, mas não observar essa necessidade é, segundo Lewis, excluir-se de toda compreensão das leis espirituais. Por mais que julguemos ter esmagado o eu rebelde, vamos sempre descobri-lo vivo. O fato de neste processo não poder apresentar-se sem sofrimento é suficientemente testemunhado pela própria história da palavra mortificação. Mas esta dor intrínseca ou morte, ao mortificar o eu usurpado, não constitui toda história. A mortificação, de maneira paradoxal, embora seja em si mesma um sofrimento, é facilitada pela presença da dor no seu contexto. O espírito humano não começará sequer a tentar render a vontade enquanto tudo parecer que está correndo bem.
A dor não é apenas um mal identificável, mas um mal impossível de ignorar. Podemos repousar satisfeitos em nossos pecados e estupidez, e quem quer que tenha observado os glutões engolindo os alimentos mais delicados como se não soubessem o que comiam, irá admitir que podemos ignorar até mesmo o prazer. Mas o sofrimento insiste em ser notado. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. O sofrimento é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Um homem mau, mas feliz, é um indivíduo que não tem a mínima noção de que seus atos não são uma resposta, de que eles não se conformam às leis do universo. Uma percepção desta verdade se encontra oculta no sentimento humano universal de que os perversos devem sofrer. Lewis conta que certa vez ele e seu irmão estavam desenhando na mesma mesa, quando eram crianças. Lewis moveu seu braço e seu cotovelo bateu em seu irmão, fazendo com que seu irmão fizesse um risco no meio de seu desenho. O assunto foi resolvido amigavelmente, quando Lewis permitiu que seu irmão fizesse um risco no desenho dele também. Ou seja, Lewis foi colocado no lugar dele, podendo ver sua própria negligência pelo outro lado. Num nível mais severo, a mesma ideia se manifesta como um castigo retributivo, ou dar ao homem o que ele merece. Temos também a paixão vingativa, a sede de vingança. Isto é naturalmente um mal e expressamente proibido aos cristãos. As coisas mais repulsivas na natureza humana são perversões de outras boas ou inocentes. A coisa boa de que a paixão vingativa é uma perversão surge com o desejo de, ferindo outrem, fazer com que este condene algum ponto em sua própria pessoa. A vingança perde de vista o objetivo no meio empregado, mas o seu propósito não é inteiramente mau, pois quer que o mal existente no perverso seja para este o que é para todos os demais. Isto é provado pelo fato de que o vingador não quer que a parte culpada sofra simplesmente, mas que sofra às suas mãos, e que saiba disso e saiba também a razão. Quando nossos ancestrais se referiam às dores e tristezas como sendo a vingança de Deus sobre o pecado, não estavam necessariamente atribuindo paixões negativas a Deus, mas talvez reconhecendo os elementos positivos na ideia de retribuição. Até que o perverso descubra que o mal se acha indiscutivelmente presente na sua vida na forma de sofrimento, ele está envolto em uma ilusão. Uma vez que a dor o desperte, ficará sabendo que, de uma ou outra forma, se acha em oposição ao universo real. Ou ele se rebela, ou então tenta fazer um ajustamento no qual, se persistir, chegará à religião. Não há dúvida de que o sofrimento, como o megafone de Deus, é um instrumento terrível, podendo levar à rebelião final, que não dá lugar ao arrependimento. Mas ele fornece também a única oportunidade que o perverso pode ter de se emendar. Ele remove o véu, planta a bandeira da verdade na fortaleza de uma alma rebelde. Se a primeira operação do sofrimento destroça a ilusão de que tudo está bem, a segunda faz cair a ilusão de que aquilo que temos, quer seja bom ou mal em si mesmo, é nosso e basta para nós.
Todavia, Deus, que nos fez, sabe o que somos e que nossa felicidade está nele. Nós, porém, não a buscamos nele enquanto nos permitir qualquer outro recurso onde ela possa plausivelmente ser procurada. Enquanto aquilo que chamamos de nossa própria vida permanecer agradável, não iremos entregá-la a Deus. O que pode então Deus fazer em nosso benefício senão tornar nossa vida menos agradável e remover as fontes plausíveis da falsa felicidade? É justamente aqui onde a providência divina parece à primeira vista ser mais cruel, que a humildade divina, o rebaixamento do Altíssimo, merece o maior louvor. Sua modesta prosperidade e a felicidade de seus filhos não bastam para fazê-las abençoadas, que tudo isso deve deixá-las no final, e que, se não tiverem aprendido a conhecer a Deus, irão se sentir miseráveis. E assim Deus as perturba, advertindo-as antecipadamente de uma insuficiência que um dia terão de descobrir. Lewis chama isso de humildade divina, porque é deprimente nos achegarmos a Deus como um último recurso, oferecer nossa pessoa quando não vale mais a pena guardá-la. Se Deus fosse orgulhoso, ele jamais nos aceitaria nesses termos. Mas ele não é orgulhoso. Ele se abaixa para conquistar. Ele nos aceita, embora tenhamos mostrado que preferimos tudo ou mais ao invés dele. E nos achegamos porque agora não há nada melhor, entre aspas, que possamos ter. Os que desejariam que o Deus da Bíblia fosse mais puramente ético não sabem o que estão pedindo. Se Deus fosse um kantista, isto é, um adepto ao pensamento de Kant, que não quisesse nos aceitar senão quando nos aproximássemos dele baseados nos motivos mais puros e melhores, quem poderia ser então salvo? E esta ilusão de autossuficiência pode ser mais forte em algumas pessoas muito honestas, bondosas e temperantes, e sobre elas, então, a desgraça deve cair. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade à síntese do livro O Problema do Sofrimento. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.